Olá, amigos, companheiros desse canal. Mais uma vez estamos aqui conversando sobre Saulo de Tarso, que futuramente será Paulo de Tarso, seguindo o livro Paulo Estevo de Emmanuel Chico Xavier. Muito feliz novamente de estar aqui, numa conversa fraterna, amiga. Como eu digo, eu sou um contador de histórias, né? Nós estamos contando histórias do cristianismo, né? E vamos continuar contando a história, né? Porque essa história é sensacional, né? E nos capítulos anteriores a gente parou naquele momento em que Saulo de Tarso, que já estava instalado em Antioquia, naquela primeira igreja, onde Saulo ia começar a sua saga, né, dentro do cristianismo, ele e Barnabé era o coordenador da igreja, né, do grupo lá de Antioquia, uma igreja exemplar, uma igreja extremamente rígida com os ensinos cristãos. Então eles foram a Jerusalém levar socorro, porque Jerusalém estava passando por um problema complicado, né? Pedro tinha sido preso, João mudou, Filipe foi embora, né? E o André foi embora, né? O Tiago tinha sido assassinado, o Tiago, irmão de João, né? E ali ficou o Tiago tomando conta, o outro Tiago, filho de Alfeu, ficou ali tomando conta, né? Alfeu e Cleófas, né? Eram os pais dele, né? E ele ficou ali tomando conta. E Saulo e Barnabé estavam acostumados com aquele rigor cristão de Antioquia. Eles compreenderam que estavam num lugar muito, muito diferente. Até porque o próprio Tiago ficou substituindo Pedro, né? Pedro tinha sido preso, já falamos no capítulo anterior. Então eles estavam decepcionados com o que encontraram ali, né? Então Saulo está organizando a vida para começar a difundir a ideia do Cristo, né? Esse é o episódio 21º, já são 21 episódios, né? E vamos à continuidade, né? Saulo e Barnabé foram então procurar Maria Marcos. Quem que é Maria Marcos? É a irmã de Barnabé. Já que eles não foram muito bem recebidos ali por Tiago na igreja de Jerusalém, eles resolveram sair, procurar um lugar para ficar, né? Entregaram ajuda, tudo que tinha que entregar, mas não foram nem foram convidados para ficar ali. Então Barnabé falou: não, vamos lá para minha irmã, e foram para lá, né? Antes da gente continuar, por favor, não esqueça de dar o like, né? Clicar ali que gostou, clicar naquele positivinho, isso é importante. O YouTube entende isso. É importante também que você inscreva no canal, clique ali no sininho para ficar inscrito. Uma vez inscrito, você vai receber notificações de novos vídeos, né? Outra coisa, compartilhe, ou seja, você envie esse canal, esse episódio ou os outros episódios para que as pessoas se interajam, né? E ficam acompanhando a gente. O YouTube vai entender isso e vai divulgar mais, né? Escreva nos comentários, é importante, dê sugestões, a gente está aqui para interagir. Muito bem. Então, Saulo e Barnabé, Saulo de Tarso e Barnabé, procuraram a Maria Marcos, né? Ali conversaram, ficaram muito amigos, né? E a Maria Marcos é a mãe de João Marcos. Quem que é João Marcos? O futuro São Marcos, que escreveu um dos evangelhos. Isso foi escrito lá mais para o final do século. Nós já estamos, hoje, no momento, nós estamos no ano 44, 45 depois de Cristo. Então, 40 anos depois, né, mais ou menos isso, próximo disso, vai ser lançado o Evangelho de Marcos, né? Marcos vai escrever isso futuramente, mas vamos entender como que foi a reunião, o contato com Marcos, né? E nesse capítulo vamos conversar tudo isso. É bom que a gente entenda como é que foi organizado o início do cristianismo. Saulo ficou ali muito bem
bem satisfeito, muito satisfeito ali, naquela fraternidade pura, simples que a Maria recebeu, né? Barnabé reconheceu que a casa da irmã tornara-se um ponto predileto dos irmãos mais dedicados no Evangelho. Ali eles se reuniam à noite, escondido, né? Porque lá em Jerusalém não podia ficar divulgando o cristianismo, era perseguido, né? Eles se reuniam escondido, né? Era uma igreja, né? Como fosse a igreja de Jerusalém, porém era na residência. Antigamente, né, nessa época, as reuniões eram feitas nas casas. Ali se formava uma igreja. Igreja vem do grego ecclesias, né? E isso significa que ali se funda uma igreja. Então, na casa de Maria era uma das igrejas, né? Era considerada como uma igreja. Então, vi que tinha assembleias, reunia. Maria Marcos já era uma eminente apóstola de Jesus, né? Difundia, né? E seu filho ali, junto com ela, um garoto, um adolescente, né? Segundo alguns, acha que ele teria nessa faixa de 13, 14 anos, né? Então, a mãe de João Marcos era uma das discípulas desassombradas, generosas, recebia necessitados. Ela teve a capacidade, ela pegou todos os seus bens, né, e deixou à disposição a todo mundo, todos os necessitados. Ela então realmente fez aquilo que o Cristo falava, né, largar os bens materiais e dedicar, né, e fazia reuniões como se fosse uma líder, né, dos cristãos naquela região. Reuniões escondidas, né? Então, essas igrejas iniciais, durante o primeiro século, elas eram comunidades seguidoras de Jesus, né? E elas se reuniam, né, nas casas das pessoas, particularmente, né? Essas igrejas eram formadas por pessoas que acreditavam em Jesus como Messias e seguiam os ensinamentos. Inicialmente, essas igrejas cristãs eram pequenas, muito tímidas, né? E geralmente se reunia na casa de alguém que se oferecia. Os primeiros cristãos, eles reuniam para orações, estudo das Escrituras, né? Especialmente nessa época de Mateus, né? E no final da reunião eles serviam uma refeição, um pão, uma sopa, água, né? Depois, isso tudo era comum naquela época. Eles envolviam também nessa época com muitos atos de caridade, ajudavam os necessitados dentro da comunidade, do grupo, né? Das pessoas que viviam ali. E essas comunidades enfrentavam desafios, perseguições, mas também experimentavam crescimento à medida que o cristianismo se espalhava. Então, era perseguido sim, mas o cristianismo espalhava e dilatava, né? É importante ressaltar também que as igrejas do primeiro século eram diversas em termos de crenças e prática. Então tinha algumas seitas, tinha algumas dissensões, né? Diferentes comunidades cristãs tinham as suas próprias tradições e interpretações distintas das Escrituras, né? Então isso era comum, ainda é, né? Eu sempre digo, né, gente, que não mudou muito de lá para cá. Nós temos no meio do cristianismo muitas divergências, né? Por exemplo, existem cristãos que não acreditam na reencarnação, né? E a essência do cristianismo entende isso como normalidade, como uma coisa normal. Inclusive alguns judeus, algumas seitas judias também era assim, né? E depois dessa conversa, depois dessa aproximação com a Maria Marcos, a Maria expôs tanto para Barnabé quanto para Saulo o seu grande sonho. Ela sonhava, ela queria que o seu filho, que era muito jovem, ela falou para ele, o Saulo, eu quero doar meu filho a Jesus. Estranho, né? O jeito que ela falou, eu quero entregar meu filho, meu menino a Jesus, né? E já há muito tempo eu já tinha
eu já tenho preparado o João Marcos para que ele assuma o apostolado, para que ele continue trabalhando como nós estamos trabalhando, né? Então, ela foi clara. E a situação em Jerusalém era caótica, tinha acabado de assassinar Tiago, Pedro tinha sido preso, não é? Então, Jerusalém estava afogada em lutas religiosas, sem tréguas, judeus contra os cristãos, né? As perseguições surgiam, ressurgiam. Naquela época era Herodes, né? O Herodes, não é o Herodes Antipas, não, é o Herodes Agripa, que veio logo em seguida a esse Antipas, né? Inclusive esse Antipas, ele governou por 4 anos, logo ele morreu. Então a organização do cristianismo ali experimentava profundas alternativas, né? Só a paciência de Pedro conseguia manter a continuidade do ideal divino. Pedro era fantástico, mas ele teve que fugir. Ele foi preso, saiu da cadeia e fugiu para Jope, né? Um porto ali perto de Jerusalém, né? Então, Maria Marcos, naquele momento, fez uma sugestão para o Saulo e para o Barnabé, né? Não seria melhor que João Marcos se transferisse para Antioquia para ficar junto com o tio? Ela queria que João Marcos, o seu filho, que será o Marcos evangelista no futuro, né? Queria que João Marcos fosse com o tio, né? Barnabé, o tio, não se opôs, né? A irmã estava muito entusiasmada, falou, não, nós recebemos ele sem problema, pode mandar o menino, nós levamos o menino. Até porque Barnabé e Saulo estavam ali de passagem, eles saíram de Antioquia, que é uma cidade mais distante, né, de Jerusalém, veio, né, a Jerusalém, né, e ia voltar para Antioquia, né? Então, claro, nós levamos o menino, né? E nisso João Marcos estava ali ouvindo a conversa, ficou muito satisfeito, né? E Saulo percebeu que todo mundo estava falando de levá-lo para Antioquia, mas ninguém perguntou para ele se ele queria, né? Então, Saulo imaginou, mas ninguém perguntou para o menino se ele quer ir, né? E o João Marcos estava ali, só acompanhava os projetos, mas sempre sorridente, muito jovial, né? Muito alegre, né? Então aí o Saulo falou assim, resolveu conversar direto com o João Marcos, né? Que é o Marcos, o garoto, filho de Maria Marcos e sobrinho de Barnabé. A hora que viu que estava todo mundo conversando sobre ele e não perguntou nada para ele, aí o Saulo falou, João, você sente de fato a verdadeira vocação para o ministério? Que ministério? O ministério de Jesus, divulgar, espalhar a ideia de Jesus, né? Aí João Marcos diz, não, sem dúvida, né? Confirmou, meio perturbado, garoto, né, adolescente, né? Sem dúvida, eu me sinto preparado. Aí ele continua, João Marcos continua aqui, eu penso que o ministério de Jesus é uma glória, né? Aí Saulo falou, João Marcos, seus propósitos, seus intuitos são louváveis, mas é preciso que não esqueça da mínima expressão de glória mundana apenas chega depois do trabalho, depois do serviço, né? Se assim acontece no mundo, que não será com o trabalho para o reino de Cristo. Todo mundo tem que trabalhar para o reino de Cristo também, né? Mesmo porque, Saulo não continua, mesmo porque na terra todas as glórias passam, mas a de Jesus é eterna. E é mesmo, né? Ali é eterno, né? Ele fez aquela observação, ainda falou assim, o tio e Saulo, eu sinto preparado para os labores do Evangelho.
Além disso, a mamãe faz muito gosto, a mamãe tem falado muito para mim, ela sempre quer que eu aprenda os melhores ensinamentos nesse sentido e quer que eu, no final eu torne um pregador das verdades de Deus. Eu só quero dizer o seguinte, gente, tudo que acontece na vida é planejado. Será que não? Claro que sim, né? Então, esse encontro de Saulo, Barnabé, a Maria Marcos e Marcos é fundamental para o futuro do garoto. Isso já está no planejamento. Na vida nada é feito ao acaso. Tudo que acontece. Nós estamos aqui hoje conversando, eu estou falando com vocês, nós estamos conversando, porque nós temos um planejamento pretérito, pregresso, para que isso fosse verificado. E ninguém entrou no espiritismo, no cristianismo à toa, né? É porque tem uma razão de ser, né? Aí Saulo, quando o João Marcos fala, né, que a mãe tinha gosto, né? Aí Saulo traz umas explicações muito interessantes, falando que mãe sempre deseja todas as glórias do mundo para o filho. Por elas nunca teria na terra algum homem perverso, alguma pessoa perversa, né? Então, nisso ele reforçou a ideia, né, que o anseio da mãe, né, é fundamental. E eu ainda digo mais, mãe é a figura fantástica na vida de qualquer um. Todos os momentos é a mãe que socorre, é a mãe que ama mais e mais, até porque ficou ali com 9 meses com aquele corpo, desenvolvendo aquele corpo que veio receber um outro espírito, uma outra encarnação, né? Então, isso, a figura de mãe é algo sensacional e só quem tem mãe é que sabe. Todos nós sabemos que todos nós temos uma mãe, né? Bom, essa conversa de Saulo, né, Barnabé, Maria Marcos, João Marcos, isso se deu, como eu já falei, no ano 44 depois de Cristo. O Evangelho de Mateus, né, o Levi, ele começou a ser escrito quando Jesus ainda estava vivo e ele só foi concluído depois que Jesus desencarnou, depois da sua morte. O Evangelho de Marcos, que é esse menino que a gente está conversando agora, ele foi escrito no final dos anos 60 e início dos anos 70. Alguns dizem que foi mais tarde, por isso que eu disse que talvez seja 80, mas existem especulações de pesquisadores, de antropólogos, para explicar isso. Mas ele foi escrito bem depois, né? Foi o segundo evangelho escrito e difundido, né? Já o evangelho de Lucas, ele já foi escrito mais tarde. Lucas era um médico, né? Ele foi escrito no início dos anos 80 depois de Cristo, né? O Evangelho de João foi escrito entre 90 a 110 depois de Cristo. Esse evangelho é o mais antigo, até porque o João evangelista, ele foi o apóstolo que mais viveu. E ele desencarnou não por ser assassinado, ele desencarnou muito idoso. Tanto é que o Evangelho de João foi escrito por um escriba, ou seja, João não escreveu, ele ditou para ser escrito. O Apocalipse de João também foi assim, né? É importante ressaltar também, eu estou falando de datas, mas essas datas exatas de composição dos evangelhos do Novo Testamento ainda são objetos de debate entre muitos estudiosos. Não tem um consenso absoluto, né? Mas é mais ou menos nessa época que eu me referi agora. Bom, então, depois dessa conversa ali, Saulo com João Marcos, com Barnabé, silenciaram, né? E Saulo continuou, né, falando, né? Isso não quer dizer que devemos desanimar frente às dificuldades, porque os obstáculos sempre renovam força. Então, o Saulo, ele estava o quê? Incentivando, ele estava com otimismo,
com pensamento positivo. Sabia que isso é difícil, né? A finalidade divina deve representar o objetivo de todo mundo, né? Então, ele logo falou assim: ô João, se você pensa assim, não duvido que dos teus triunfos no futuro. E isso, a mãe, o menino, ficaram felizes, sorriam agradecidos e tranquilos, né? Ficou decidido então que João Marcos iria com os dois, com Barnabé e com Saulo, né? Ficou combinado que a partir dali eles iam. O tio então discorreu sobre as disciplinas indispensáveis, o espírito de sacrifício reclamado por aquela missão, né? É uma missão, pegar um menino, levar longe da mãe para treiná-lo, para que ele fosse preparado para disseminar o cristianismo. Naturalmente, se Antioquia representava um ambiente de profunda paz, era também um núcleo de trabalhos muito ativos e constantes. Nós já falamos isso, que a igreja, o grupo de pessoas de Antioquia era um exemplo, né? Então, a partir daí, né, João não podia esmorecer, tinha que se entregar de alma e corpo ao serviço de Jesus, né? E ele foi, ele definiu, ele não hesitou, né? Sob o olhar de sua mãe, né? Dentro de poucos dias, os três, João Marcos, Barnabé e Saulo, demandaram de Jerusalém para Antioquia, né? E ali eles iriam experimentar novos acontecimentos, né? Porque João iria acompanhar o tio e o ex-rabino, né? Saulo de Tarso. Não esqueça, gente, de dar o like, de escrever, de compartilhar. Não esqueça. Não esqueça mesmo. É importante para nós. No próximo episódio, nós vamos continuar falando sobre a presença de João Marcos no grupo de Antioquia, mais especificamente junto com Barnabé e com Saulo. Não se esqueça também que Saulo está começando a trabalhar para o Cristo. Ele já fez um ensaio lá na igreja de Antioquia, ainda não conseguiu se expressar bem, ele está sendo treinado. Eu falo assim que Estevão e Abigail estão treinando ele, preparando ele para jogá-lo no mundo e difundir, divulgar as maravilhas do cristianismo. Eu agradeço tremendamente, muito, muito. Um abraço carinhoso em todos vocês e um beijo no coração de cada um. Muito obrigado, até a próxima.